Livro do profeta Isaías, capítulo 57. Eu vou ler e toda a igreja assim acompanha. Nos diz assim a palavra de Deus: perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansa no seu leito, os que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, ó filhos da agougueira, descendência da adúltera e da prostituta. De quem chasqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificar os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Porque entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramas a tua libação, e lhes apresenta ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre o monte alto é elevado, pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras, pões os teus símbolos eróticos, puxa as cobertas, sobe ao leito e alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhe miras a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes. Envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem, te cansa, mas não dizes, é em vão. Achas o que buscas, por isso não desfaleces. Mas de quem tiveste receio o teu temor, para que mentistes, e não te lembrastes de mim, nem de mim te importastes? Não é o caso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quando as tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares, a tua coleção de ídolos te livre. Levá-lo-ás o vento, um assopro os arrebatará a todos, mas os que confiam em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei.
também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podem sentar, amados. Amados irmãos, a nossa mensagem, com base neste capítulo aqui de 57 do livro do profeta Isaías, tem o seguinte tema: um chamado ao arrependimento e restauração. Um chamado ao arrependimento e restauração. Quando olhamos, amados, o contexto que foi escrito e que escreveu este livro, o profeta Isaías. Isaías profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, aproximadamente entre 740 a.C. a 681 a.C. E este período aqui foi marcado por instabilidade política, ameaças externas do Império Assírio, uma corrupção interna dentro da nação de Judá. E o que aconteceu? O povo se afastou de Deus, passou a adorar ídolos e passou naturalmente a adotar práticas pagãs. Esse capítulo aqui do livro do profeta Isaías, 57, é um reflexo dessa realidade, onde Deus, através do profeta Isaías, confronta o povo com seus pecados e oferece um caminho de restauração. Aqui neste capítulo 57 também é um convite poderoso e urgente para que retornemos aos caminhos de Deus. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nos desafia a examinar os nossos corações, a abandonar os caminhos de idolatria, a abandonarmos os nossos caminhos de rebeldia e a buscar a paz verdadeira que só pode ser encontrada no Senhor. Como eu falei aqui anteriormente, este capítulo aqui destaca a condição espiritual de Israel, mas também, ao mesmo tempo, oferece uma mensagem de esperança e de redenção para o povo de Israel. Isaías vai nos lembrar que a misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado. E que Deus está sempre disposto a nos receber de volta quando reconhecemos os nossos pecados, a nossa rebeldia, a nossa corrupção, que ainda existe dentro de nós e que naturalmente vamos nos afastando de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, nos sentimos distantes de Deus por causa, muitas vezes, dos nossos pecados acumulados, as nossas falhas ocultas que tentamos esconder dos homens, mas de Deus nós não podemos esconder. Muitas vezes achamos que Deus está muito distante, mas esse texto aqui, amados, nos revela uma verdade maravilhosa. Esse Deus que ao mesmo tempo é grandioso, Ele é acessível. Ao mesmo tempo que esse Deus é exaltado por todos, Ele está próximo.
Esse Deus que é poderoso, Ele também é um Deus misericordioso e se importa com o seu povo. Por isso que no versículo 15 e 16 aqui, do capítulo 57, o versículo 15 principalmente diz: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse grandioso Deus, amados, pelo qual nós estamos adorando aqui, Ele nos fala na sua palavra, assim como Isaías também falou na sua época, que Ele é grandioso, que Ele é exaltado por todos e o único que deve ser adorado, que Ele é poderoso, mas ao mesmo tempo esse Deus maravilhoso, Ele é acessível, Ele está próximo de nós e Ele é misericordioso, Ele é o Pai das misericórdias. E nesta noite, amados irmãos, eu quero pelo menos extrair 3 verdades aqui desse capítulo 57, pelo qual nós lemos nesta noite, que tem como tema um chamado ao arrependimento e restauração. E quais são essas 3 verdades? A primeira delas, o cuidado de Deus para com os fiéis. Segundo, Deus condena a idolatria e a infidelidade espiritual do seu povo. E em terceiro lugar, e último, a misericórdia de Deus para com os arrependidos. Mas vamos por partes. Primeiramente, vamos destacar a primeira verdade. Veja o que é que diz versículo 1 e o versículo 2 aí do capítulo 57. Prestem atenção, acompanhem comigo a leitura. Perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Descansa no seu leito os que andam em retidão. Podemos ver aqui, amados irmãos, Isaías aqui, falando essas palavras aqui para o povo, que Deus, amados, Ele tem um cuidado especial para com o seu povo, para com os fiéis, aqueles que andam na retidão. Deus lamenta aqui, amados, por intermédio do profeta Isaías, que os justos morram sem que ninguém perceba o verdadeiro valor de um justo. E como nós vemos aqui, amados, a morte dos justos é um livramento, pois Deus o recolhe antes que enfrentem tempos mais difíceis. Eles são poupados por Deus do mal que ainda virá neste mundo. Os justos descansam em paz, enquanto os ímpios continuam no caminho da destruição. Meus amados irmãos, o mundo muitas vezes não valoriza os fiéis de Deus, mas Deus cuida dos seus, os chama para a eternidade, e eles entram no descanso eterno. Por isso que a pessoa que tem a certeza e a convicção da sua salvação, a tranquilidade do justo na morte é um reflexo de sua paz que ele tem para com o seu Deus. Porque ele, partindo desta vida, ele vai entrar no descanso eterno. É esta promessa de Deus para mim e para você, meus amados irmãos.
que fomos justificados pelo sacrifício de Cristo e que cremos e testificamos e que apregoamos esta grande verdade. Não desmarquem aí Isaías 57, abram a grande verdade aí para comprovar aqui o que o profeta Isaías está dizendo. Abram comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, para nos mostrar o que o Espírito Santo confirma aqui, o que Isaías está falando para o seu povo da sua época e também fala para nós nos dias atuais. Apocalipse 14, versículo 13. Veja o que é que João escrevendo para a igreja. O que é que diz? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui em Isaías, amados, o momento, havia muitos justos que estavam morrendo, mas Isaías dizem que os justos estavam morrendo e ninguém fazia caso, ninguém lamentava a morte dos justos, mas já Isaías vem mostrar que os justos, a morte dos justos é agradável diante de Deus, conforme diz o Salmo 116 também. E o Espírito Santo testifica também para nós como igreja. Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, convertidos, salvos na pessoa de Jesus Cristo. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, meus amados, nós devemos ter essa certeza como igreja do Senhor Jesus Cristo. É a primeira lição aqui, em tempos tão difíceis também, que não é diferente da época do profeta Isaías. Estamos vivendo tempos difíceis no meio da política, um caos social, um caos também no meio religioso e tantas outras coisas, amados irmãos, acontecendo. Os justos que morrem, nós devemos ter a máxima consideração e saber que estes sim, estes verdadeiramente entrarão no descanso e estarão vivendo com o Senhor para todo sempre. Esta é a primeira verdade que o profeta Isaías aqui ensina aqui no capítulo 57. Que Deus cuida dos seus fiéis até o último instante. Por isso que o justo, ele está tranquilo. Ele tem tranquilidade na sua morte. Porque isso é um reflexo da paz de Cristo que habita em seu coração. Não é a paz falsa como a paz do mundo. A paz do cristão é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, pois Ele é a nossa paz. Diz Paulo escrevendo em uma das suas cartas. Então, amados irmãos, esta é a primeira verdade, o cuidado de Deus para com os fiéis. Mas também, uma segunda verdade aqui neste capítulo, é que Deus condena a idolatria e a infidelidade espiritual do seu povo. Veja o que é que diz apenas o versículo 3 e o 13 que eu quero ler com os irmãos. E Deus vai chamar, através do profeta Isaías: mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agogueira, descendência da adúltera e da prostituta. E veja o que é que diz o versículo 13 também. Quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre.
Meus irmãos, Deus aqui, através do profeta Isaías: chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agogueira, descendência da adúltera e da prostituta. Por que Deus usa, através do profeta Isaías, essa linguagem? Meus amados irmãos, Deus está repreendendo o seu povo, o povo de Israel, por sua idolatria e sua infidelidade espiritual para com o Senhor. Como nós lemos aqui, eles foram chamados de filhos da agogueira, descendência de adúlteros, porque estavam se afastando do Senhor para seguirem práticas pagãs. E assim eles estavam o quê? Adulterando espiritualmente, estavam traindo o seu Senhor. E Deus, amados, é justo no falar, Deus é justo no seu julgar. No versículo 5, amados irmãos, se você ler aí, o povo sacrificava as próprias crianças aos ídolos. Se você ler também o versículo 8 ao versículo 10, o povo de Deus estava buscando alianças com as nações pagãs e confiava em falsos deuses que não podem e não poderiam salvá-los. E fazendo isso, amados, não estavam honrando, nem reconhecendo a grandeza de Deus como deveriam. Não estavam reverenciando a Deus como eles foram chamados por Deus para o reverenciar. E a resposta de Deus é esta, no versículo 13: quando clamares a mim, a tua coleção de ídolos que te livre. Que resposta dura, amados, através do profeta Isaías. Meus amados irmãos, aí você pode estar pensando, mas nós da nova aliança, não vai acontecer isso conosco. Não pode acontecer isso conosco. Não, irmãos, pode. E eu creio que atualmente está acontecendo no meio do povo de Deus. O povo de Deus, muitos deles nos nossos dias, estão se afastando cada vez mais do Senhor. Estão traindo o Senhor, estão adulterando para com o Senhor espiritualmente. Devemos identificar os ídolos modernos que competem com Deus em nossas vidas nos dias atuais. Pastor, como pode ser isso? 3 áreas, amados irmãos, que nós devemos identificar e termos cuidado com esses ídolos que competem com Deus em nossas vidas diariamente. Isto é nas redes sociais, em todos os lugares: sexo, dinheiro e poder. Se você der ouvido, e se você atentar muito para essas coisas, naturalmente você vai se afastando aos poucos do Senhor e vai criando um ídolo novo dentro de você. Sexo, dinheiro e poder. Tenhamos cuidado, amados irmãos. Vigiemos, oremos como o povo do Senhor. Não deixemos que essas coisas nos afastem do Deus que é Criador, que é Salvador, que é Redentor das nossas almas. O pecado sempre vai nos levar, amados, à destruição. A idolatria resulta em vazio e insatisfação contínua na alma.
Você quer saber uma pessoa que já está sendo arrastado pela idolatria e por essas três coisas que eu falei aqui, sexo, dinheiro e poder? É quando a pessoa está sempre insatisfeita com a sua vida cristã e como um cristão não vive agradecendo a Deus, como Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para as vossas almas. Cuidado, que você já está sendo arrastado para se afastar de Deus. Você está sendo atraído. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, minha irmã. Sexo, dinheiro e poder. Porque as coisas vão acontecendo sutilmente. E quando você vir perceber, você já está no lamaçal lá do pecado. Vigiemos, amados, oremos ao Senhor. Sabe por quê? Porque a busca por essas coisas, amados, não traz verdadeira paz ou alegria. Quem traz a verdadeira paz e alegria é a nossa comunhão com o nosso Deus. Estejamos satisfeitos, amados, agradecendo a Deus. Agradeçamos a Deus pela nossa igreja, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos pastores, pela liderança da igreja e tantos outros, porque este é o meio da graça que Deus tem nos dado para nós aqui, como membros da igreja evangélica congregacional conservadora das Malvinas. Sejamos fiéis a Deus. Honremos esse grande e maravilhoso Deus. Porque Ele tem cuidado de nós, amados. Ele cuida dos fiéis. Ele zela pelo seu povo. Voltemo-nos para Deus, que este sim é a fonte da verdadeira satisfação e paz que nós devemos estar buscando todos os dias. Esses ídolos aí, dinheiro, sexo e poder, não traz a verdadeira paz, não traz a verdadeira satisfação, não traz a verdadeira sabedoria. Não, é um engano. Esta é a segunda verdade que eu quis compartilhar aqui com os irmãos aqui no capítulo 57, aqui pelo qual nós acabamos de ler. O cuidado de Deus para com os fiéis. Deus cuida dos fiéis até a morte e descansa, passa a descansar com o Senhor. Deus condena a idolatria e a infidelidade espiritual do seu povo. Mas em terceiro e último lugar, Deus vai usar para estes aqui, ou para quem está na idolatria, ou está sendo infiel para com seu Deus, Ele vai mostrar a sua misericórdia para os arrependidos, para aqueles que se arrependem e se voltam para Deus. Veja o que é que diz o versículo 14 e o versículo 16. Disse-a: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. E o versículo 16 diz: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por isso que Deus, Ele é chamado o Pai da misericórdia. Deus é um Deus misericordioso, amados irmãos. O povo não estava se importando com aqueles que viviam em fidelidade. Nos dias do profeta Isaías, morriam e ninguém fazia caso. Muitos estavam atolados na idolatria,
sendo infiéis a Deus, mas Deus ainda levanta o profeta e traz uma palavra de esperança para estes que estavam pecando contra Deus, se afastando com Deus, vivendo na idolatria, sendo infiéis a Deus, e diz: aterrai, aterrai, preparem o caminho do Senhor. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. E no versículo 16, pois eu não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia dentro de mim e o fôlego da vida que eu criei vai se acabar. Mas eu sou um Deus misericordioso. Amados irmãos, aqui nós podemos ver, em terceiro lugar, a misericórdia de Deus para os arrependidos. Estes versos aqui, do versículo 14 até o 21, como nós vamos ver agora, revela o coração do Deus misericordioso que nós servimos. Diz o versículo 16 que Ele não contenderá para sempre. E como nós lemos do versículo 15, embora Deus seja um Deus santo e justo, Ele não deseja estar em constante juízo contra o homem. Ele disciplina, mas o seu desejo é trazer restauração. Por quê? Porque Ele sabe da nossa fragilidade. Deus sabe que nós somos frágeis. Se Deus continuasse contendendo com nós, agindo em justiça mesmo, nós já teria expirado todo o fôlego da vida que estava sobre a terra. Mas Ele sabe que nós somos frágeis, conhece a fraqueza humana e que o homem não suportaria ou não suporta a ira de Deus para sempre. E também nos mostra aqui que a ira de Deus não se ira para sempre, porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o meu espírito que criei perante mim se acabaria. Aqui mostra, amados, mais uma vez, a misericórdia de Deus. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus disciplinador. Seu objetivo em falar conosco não é destruir, mas corrigir as nossas faltas e restaurar as nossas vidas. Isso nos aponta, amados, para aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Que Ele veio nos reconciliar com Deus. E Deus promete aqui nesse texto restaurar aqueles que se arrependem. Ele é um Deus exaltado, Ele é santo, Ele é poderoso, mas também está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e compungidos diante dEle. O versículo 15 diz isso. Veja o que é que diz. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Veja só, habito em alto e santo lugar, mas habito também com quem? Com o contrito, ou seja, o arrependido, e o abatido de espírito, o humilhado, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então Deus aqui, amados, através do profeta Isaías, olha, vocês prestem atenção, que o profeta, meu profeta, está falando para vocês. Eu sou um Deus que habito no alto e santo lugar. Eu sou sublime. Eu sou eterno. Meu nome é santo. Sou exaltado em todas as coisas. Eu governo todo o universo. Eu conheço todas as nações. Eu sou o Criador soberano. Mas em mim habita a eternidade. Eu sou eterno. Eu não estou limitado ao tempo. Eu vejo o passado, eu vejo o presente e já sei o futuro.
Meu governo é eterno. Eu sou puro, eu sou santo, separado do pecado, completamente perfeito em tudo o que faço. Mas aqui vem o coração misericordioso desse Deus. Deus habita em alto e santo lugar, mas também está com aqueles que têm um coração quebrantado, arrependidos e humilhado. Irmãos, o Deus que nós cremos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós estamos adorando nesta noite, é um Deus paciente e ao mesmo tempo misericordioso. Contrito e abatido de espírito, amados. Essas palavras descrevem aqueles que reconhecem sua fraqueza, seu pecado e sua necessidade de Deus. Eu preparando essa mensagem, amados irmãos, eu apliquei isso já para a minha vida. Eu reconheço que eu sou fraco, eu tenho fraquezas. Eu ainda tropeço, mesmo não sendo o meu desejo. E eu sei a necessidade que eu tenho desse Deus. Eu pergunto a você que me ouve nesta noite: você já reconheceu que você tem fraquezas? Você já reconheceu que você ainda, o pecado habita ainda na sua vida? Você sente verdadeiramente a necessidade de Deus? Devemos, amados, constantemente estar fazendo esse exame em nossas vidas. Sabe por quê? Tem uma palavra aqui que eu vou falar. Muitas vezes, o orgulho nosso tem a facilidade de nos afastar de Deus. Mas como nós conhecemos esse Deus, e Ele nos ensina que devemos ser humildes de espírito, nós devemos andar na humildade e termos a humildade que mesmo como crente ainda, eu tenho fraquezas, eu tropeço, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que é para fazer, que eu sei que é para fazer, muitas vezes não faço. Mas o que é para não fazer, esse eu faço. Muitas vezes pode acontecer comigo e com você. Mas Deus aqui, Ele diz que quando reconhecemos nossas fraquezas, os nossos pecados, nós nos arrependemos, confessamos e deixamos, Ele vivifica a nossa alma. Habito com contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que maravilha, amados irmãos. Isso nos faz lembrar, sabe o quê? Se lembra das bem-aventuranças? Que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que conhecem ou reconhecem a sua falência espiritual. E estes sim, são totalmente dependentes da graça de Deus, clamando dia e noite: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, me livra dos pecados que estão sempre adiante de mim. Pequei contra ti, somente pequei, porque eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Seja justo tu no falar, e justo também, Senhor, no teu julgar por intermédio da palavra. O que eu vou fazer é me quebrantar diante de ti, Senhor. Eu vou me arrepender, eu vou confessar e eu vou recorrer aos teus pés, porque não há outro lugar em que eu encontre paz. Quando eu peco contra ti, Senhor, só tu, Senhor, é quem derrama verdadeira paz no meu coração, traz bálsamo para a minha alma, refrigério para o meu espírito, e assim eu volto a continuar e tudo me traz de volta para o teu caminho. É esse Deus que está falando comigo e com você nesta noite.
Meu irmão, minha irmã, façamos um exame de consciência em nossas vidas. Aos que se arrependem e reconhecem a sua fraqueza, seu pecado, sua necessidade de Deus, Deus o vivifica. E Deus traz cura, paz e consolo. Veja o que é que diz aí, versículo 18 e o 19. Tenho visto os seus caminhos e o quê? Sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar o quê? Consolação, a saber, aos que dele choram. Sabe o que é aquilo? A pessoa que está sempre se quebrantando aos pés do Senhor, chorando, lamentando ao Senhor pelos seus pecados. E no versículo 19 diz: como fruto dos meus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Então, amados, nós podemos ver aqui o profeta Isaías mostrando Deus usando de misericórdia para os arrependidos, para os quebrantados de coração, para os humilhados que reconhecem suas fraquezas e veem a sua necessidade de Deus. Mas ao contrário disso, quem não faz isso, o que acontece? O que é que o texto fala? Quem não se arrepende, quem não confessa seus pecados e não vê a sua necessidade de Deus. Veja o que é que diz o versículo 20 e o versículo 21. Mas os perversos são como o mar, o quê? Agitado. Não se podem aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para quem ouve a mensagem do Evangelho, para que ele se arrependa e seja restaurado por Deus, é Deus que está dizendo: não há paz. Mas o contrário, eles são como um mar agitado. Nunca se aquietam, estão sempre procurando uma coisa para talvez encontrar esta paz, mas não encontrarão, porque Cristo é o príncipe da paz. Tem que se render ao senhorio de Jesus Cristo, tem que se quebrantar aos pés do Senhor Jesus Cristo, senão morrerão na perversidade, jogando sujeira e mais sujeira sobre si. São como o mar agitado. O mar o que é que faz? Passa noite e dia jogando só a sujeira no mar, na beira-mar. Se não reconhecerem ou não estiverem atentos ao ouvido, né, da mensagem de Deus para o arrependimento e para serem restaurados por Deus, vão continuar, vão morrer, não vão entrar no descanso eterno e vão continuar toda a sua vida, até um dia que morrerem, jogando cada vez mais sujeira, lama sobre si todos os dias. Assim diz o Senhor. Para os perversos, para aqueles que não me consideram, para aqueles que continuam infiéis, buscando ídolos mortos, em que não pode salvar, para estes nunca haverá a paz verdadeira. Irmãos, quem vive longe de Deus ou afastado de Deus, nunca encontrará a paz verdadeira. Mas os que se voltam para Ele encontrarão essa paz e serão restaurados pelo Deus da promessa. Por isso que o tema da nossa mensagem é o quê? Uma mensagem de arrependimento e restauração. Deus chama a mim e a você para nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus e sermos restaurados por Ele. E concluo dizendo o seguinte, amados irmãos. Isaías 57
nos ensina que Deus é exaltado e santo, mas também misericordioso e próximo daqueles que são humildes, pobres de espírito, os que choram diariamente diante de Deus. E quero deixar aqui 3 aplicações para as nossas vidas, para todos aqueles que me ouvem. A primeira: reconheçamos a grandeza de Deus. Ele está acima de tudo, merece a nossa reverência e a nossa adoração. Segundo, sejamos humildes e nos quebrantemos diante do Senhor com choro verdadeiro, do verdadeiro arrependimento para a vida. Deus está próximo daqueles que reconhecem a necessidade dele. E terceiro e último, confiemos na misericórdia de Deus. Ele não deseja nos destruir, mas o desejo de Deus é nos restaurar sempre. Se hoje você, que me ouve, se sente distante de Deus, arrependa-se dos seus pecados, humilhe-se diante dele, e ele está pronto para recebê-lo, para restaurar o seu coração e toda a sua vida. Que esta palavra, aqui que nós lemos, que foi escrito pelo profeta Isaías, proclamado na sua época, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, para deixar escrito para a igreja dos dias atuais, que esta palavra nos leve a buscar a Deus mais e mais, e estarmos sempre na sua presença, humildemente andando com o nosso Deus. Então, amados, que Deus nos abençoe. Não é uma bênção ouvir uma mensagem dessa ou não é? Esta é a mensagem que Deus mandou que eu falasse para a igreja do Senhor nesta noite, aqui e neste local. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.